O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pode decidir ainda hoje, dia 23 de julho de 2025, é bom marcar essa data, se o ex-presidente inelegível réu Jair Messias Bolsonaro descumpriu as restrições impostas na sua tornozeleira eletrônica e em relação ao uso dele de redes sociais. A decisão está sendo analisada após a defesa de Bolsonaro afirmar que ele não violou nenhuma medida, que entrevistas concedidas não estavam proibidas pela ordem judicial. Agora vamos ter que debater, ou melhor, eles que vão ter que debater lá. Vamos ver qual é que vai ser o resultado e vamos falar sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Bora lá! Daiane, tá todo mundo assim, grande dia? Será? Já pode abrir? Pode abrir? Não pode abrir ainda. E agora? Não pode abrir ainda. A tirinha do Paulo Moreira, pode abrir? Já pode abrir? Já pode abrir? Eu lembro sempre do burro do Shrek nessas horas, sabe? O burro do Shrek já chegou? Já chegou? E agora chegou? Então, infelizmente, eu estava aqui atualizei essa pauta no último momento, porque eu queria muito ter a decisão definitiva do Moraes, e definitiva nós não temos ainda. Mas nós temos uma novidade aí. Na verdade, temos muitas novidades. Temos um breaking news nesse corte aqui, viu, Ana? Rapaz. Temos um breaking news. Para começar, tá? Uma decisão, o que o Moraes pode fazer agora, e para quem não viu o que aconteceu. O Bolsonaro, ele não poderia utilizar redes sociais, e ele estava dando entrevistas para alguns portais, e esses portais estavam transmitindo através das redes sociais. E aí, o que acontece? Basicamente, os advogados do Moraes deram aquela desculpa assim de João sem braço. Poxa, mas a gente não está escrito que a gente não pode dar entrevista. Onde é que tem escrito que ele não pode conceder entrevista? Mas tem escrito que ele não pode conceder, que ele não pode utilizar redes sociais através da sua rede ou de terceiros. Então, se essa entrevista ela foi transmitida através das redes sociais, subentende-se que ele descumpriu a medida cautelar. Isso é muito óbvio. Mas só que para os advogados do Bolsonaro, e a justificativa é justamente essa, de que não está explícito isso na decisão e pediram para esclarecer esta forma aí de controle do Bolsonaro. Temos algumas questões para a gente, e logicamente a gente quer que o Bolsonaro vá logo para o Chilindró, já que ele realmente está tendo muita dificuldade de conviver com a tornozeleira, ele não precisa utilizá-la. Ele pode ir para um presídio e ficar esperando o seu julgamento lá, já que ele não consegue viver com a tornozeleira e cumprir medidas simples. A Michelle já tinha declarado que o Bolsonaro tem grande dificuldade de se afastar das redes sociais, que ele tem grande dificuldade de não conceder entrevista, de ficar parado, de ficar em casa. Imagine o coitado do Bolsonaro, o final de semana inteiro em casa, sem entrevista, sem nada para fazer. Porque a gente sabe que ele não lê. Ele não lê um livro, ele sequer consegue ler uma minuta, assim, sem precisar imprimir no Congresso. Eu vou parar. Mas é isso, Ana. A gente tem grandes questões que é esperar uma decisão do Alexandre de Moraes, que seja uma decisão um pouco mais, vamos dizer, conservadora nesse momento. Eu acho muito difícil que, nesse exato momento, o Bolsonaro seja preso, apesar que é um desejo meu. Vou te pedir para trazer uma matéria que é um resumo aí do Metrópolis, mas é uma perspectiva bem nessa linha mesmo. Vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu recuar e agora aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF sobre a possibilidade de prisão. A expectativa é que Moraes defina ainda nesta quarta-feira se Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares impostas após a operação da Polícia Federal, que o colocou sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Entre governistas e aliados, a avaliação é de que o ministro vai pesar o impacto político da medida. A defesa do ex-presidente alegou que não ficou claro inicialmente que ele estaria proibido de conceder entrevistas. Moraes, no entanto, já esclareceu que a proibição inclui transmissões, retransmissões ou qualquer veiculação de entrevistas por redes sociais, mesmo que feita por terceiros. A defesa afirma que Bolsonaro não tinha sido formalmente notificado sobre os limites da decisão. A situação se agravou
depois do ex-presidente falar com jornalistas na saída de uma reunião com aliados, o que surpreendeu até integrantes do próprio PL. Governistas e bolsonaristas admitem que a possibilidade de prisão agora é real e ambos os lados ainda tentam entender esses desdobramentos. As medidas de Moraes foram tomadas depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros em apoio ao aliado Bolsonaro. Para a Polícia Federal, o ex-presidente atuou para instigar seus apoiadores contra o judiciário e influenciar decisões externas que pudessem atrapalhar o andamento das investigações aqui no Brasil. Muito bom, ótimo. Pois é, Ana. E uma coisa, tá? A gente vai falar do Breaking News, mas antes do Breaking News, o Magno Malta, né? O senador Magno Malta, claro que é do PL, ele começou uma série de ataques hoje, depois de um ato que a gente vai falar agora. E ele chamou o Alexandre de Moraes de psicopata e sugeriu que ele estaria ali tomado por uma entidade. Aí o Malta disse que o Moraes ele é só uma carcaça e que por dentro havia uma, entre aspas, entidade de alta patente em uma mente de psicopata. Eu juro para vocês que o Magno Malta falou isso. Sabe em que contexto ele falou isso? A gente vai trazer uma matéria do Poder 360. Se segura, viu, Sofia? Vai ter matéria do Poder 360 aqui. É uma matéria que traz uma breaking news, Ana, que o Flávio Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas isso é sério, isso não é brincadeira. Após o bloqueio das suas contas, né, as contas de Eduardo, e imposição de restrições a Jair Bolsonaro, o senador, que estava lá de folga, né, de férias, foi para a Europa também, passear um pouquinho, jogar futebol na praia, ele fez o protocolo, né, ele disse que o Moraes ultrapassou todos os limites e protocolou nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, com algumas assinaturas, porque, mais uma vez, Moraes teria ultrapassado todos os limites. Qual o limite? Fazer o seu trabalho. Entre aspas, olha o que o Flávio disse. Alexandre de Moraes cruzou todos os limites, se tornou uma ameaça às liberdades individuais e criou um ordenamento jurídico próprio. O senador tem a obrigação de julgar os atos de Moraes. E aí tem uma coisa, tá? Que é o seguinte, o Alexandre de Moraes, a decisão da tornozeleira de Bolsonaro e das medidas cautelares, por exemplo, foi posta no colegiado e foi votada pelo colegiado pela primeira turma e foi mantida. Então, o Alexandre de Moraes não é um autocrata, ele não está sendo um monarca, ele não está decidindo e mantendo a decisão só para ele. Ele está seguindo o regimento da Constituição e muitas das decisões do Moraes, inclusive, são validadas pela Corte, continua sendo validada pela Corte. Então, assim, não faz sentido nenhum esse pedido de impeachment nesse contexto, mas ele está fazendo, porque aí é uma jogada política, é o que ele pode fazer neste momento, e ele conseguiu reunir, lógico, né, assinaturas ali dos queridinhos, dentre eles, gente como o Magno Malta, que eu acabei de falar, que chamou o Moraes de psicopata, uma carcaça, e aí o Flávio apresentou agora o 29º pedido de impeachment contra Moraes. Gente, o 29º pedido de impeachment, porque a sua família está sendo investigada. Olha só que absurdo, tá? A gente tem algumas questões aí, mais uma vez, sobre Bolsonaro ir para a cadeia ou não. O Alexandre de Moraes ainda não deferiu o parecer se ele descumpriu ou não as medidas cautelares. Deve sair ainda hoje, só que esse tipo de medida que o Flávio está fazendo, isso não ajuda em absolutamente nada. O que acontece com o Bolsonaro? Teve um outro deputado do PL que deu uma entrevista também dizendo que o Moraes precisava de um divã, que é o deputado Domingos Sávio, deputado federal. Moraes tem problemas mentais e precisa ir para o divã. Eu acho que todos nós precisamos de um divã, sobretudo depois que Bolsonaro se tornou presidente dessa bagaça, porque ele só conseguiu piorar a saúde mental de todo mundo. Quem não tinha problemas hoje em dia deve ter algum problema por causa de Bolsonaro. Para mim é muito nítido isso, ter que lidar com essa galera não ajuda a nossa saúde mental. Mas essa ofensiva contra Moraes só piora a situação do Bolsonaro, que já é muito ruim. Então, eles não têm mais como voltar atrás. O Bolsonaro está declarando que está com medo, até nas entrevistas, é engraçado. Ele visivelmente está com medo,
mas ele não tem mais como voltar atrás, e aí agora os aliados dele, a galera que está em torno, estão correndo ali para atacar a única pessoa que pode ainda manter o cara solto. Isso faz sentido para você, Ana? Porque para mim não faz sentido. Veja, eu acho que a família Bolsonaro e seu entorno ali estão num momento assim de pânico geral, dedo no pi, gritaria. Porque, desculpa, mas é isso, né? O que está acontecendo? Veja, Jair Bolsonaro já estava numa situação ruim, né? Eles perceberam que, olha, vai dar muito ruim pro Bolsonaro e pro núcleo golpista todo ali. Beleza, aí o que faz? O filho do Bolsonaro, que é deputado, vai para os Estados Unidos e o Bolsonaro declara publicamente que mandou 2 milhões em Pix para o filho, para que nos Estados Unidos ele interferisse junto ao governo americano, para que o governo americano aplicasse sanções ao STF, e especialmente ao juiz que cuida do caso do pai dele. Ok, tentativa de interferência no processo número... Eu vou chamar de número 1 para fins didáticos, porque não é a primeira, né? Mas neste exemplo didático. Aí dá super ruim, né? O Trump vai lá, ameaça tarifaço, a coisa toda sai pela culatra, todo mundo culpando o bolsonarismo pelo tarifaço, e é mais inquérito sobre o Eduardo por conta da tentativa de obstrução de justiça, beleza. Aí o que fazem os outros filhos do Bolsonaro? Faz o outro filho. O Flávio, que era senador, que estava quietinho lá no lugar dele, ele pede... Vocês conseguem... Vocês estão entendendo? Ele pediu o impeachment do ministro do STF, já é absurdo. Ele pediu o impeachment do ministro do STF, que está julgando o caso do Papes dele. É outro significado, meu senhor. É outro nível de obstrução da justiça. Assim... Né? Não há isenção aí nesse pedido, não há qualquer tipo de... Não, estamos aqui apenas fazendo nosso trabalho. Ele diz lá no tweet, é obrigação do Senado investigar isso. Cara, você claramente está tentando livrar o seu pai da cadeia, usando a sua função como senador para pedir o impeachment do juiz que está julgando o caso do seu pai. Tu quer entrar no inquérito junto com o Dudu? É uma família muito unida, no final das contas. Resta, para mim, uma única pergunta. Qual vai ser o próximo? Carluxo ou Jair Renan? Que vai botar o cargo à risca para fazer mais obstrução de justiça. Vamos lá. Façam suas apostas aí. Quem vai ser o próximo que vai tentar obstruir a justiça nesse caso? Porque... a galera tá fazendo fila. Eu acho que foi mais um tiro no pé aí da família Bolsonaro, viu? Além do que, completamente ineficaz, porque já tem 29 pedidos de impeachment. Entende? Eles são mestres em produzir provas contra si mesmos. Parabéns, Flávio Bolsonaro. Eu tenho até um negócio aqui, peraí, pra ele. Desculpa aí. Mas eu deixei minha caixinha de props separadas aqui, mas eu vou dedicar ao Flávio Bolsonaro uma única unidade de palmas. É isso. Amei. Ficamos por aqui daí. Ficamos. Que ridículo. Vamos lá. Beijo, chat. Voltamos em instantes. E desculpa, gente, não era essa notícia que vocês queriam. Vocês queriam que a gente viesse com a Breaking News. Alexandre de Moraes decidiu pela prisão do Jair Messias Bolsonaro. Não foi dessa vez. E, sinceramente, desculpa eu chegar com esse balde de água fria depois do final do corte, praticamente. Eu não acho que vai acontecer, tá? Porque eu, né, acho que não devia... Não, é porque eu acho que ainda não, talvez não seja o momento, e sinceramente, desculpa, não vai ser uma opinião popular, mas eu acho que talvez o ponto do não estava muito claro se ele podia ou não dar entrevistas possa ser sustentado, tá? Eu sei que ele vai tentar burlar, né? Eu sei que ele estava tentando burlar, mas eles conseguiram uma brecha para explicar isso. Eu sei que muita gente vai reclamar de eu estar falando isso, mas
Isso aí tinha que estar um pouco mais claro, de fato, e eles usaram isso. Aí serviu o alerta do Xandão para dizer, ó, não pode, não se folguem, não se passem, agora fica valendo isso daí. Mas tem que deixar as coisas mais claras mesmo, senão eles conseguem se safar. Mas é isso, vamos aguardar, porque assim, não dá 72 horas, ele já quebrou outra parte das cautelares. Vamos lá. Chat, agora sim, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Torcendo aí para mais um escorregão do Bolsonaro. Beijos.